Então, boa noite a vocês. Então, quer dizer que você chegou a ler o artigo, então, Gilson? Eu li ele hoje, fiz atividade, vi aquele vídeo também lá de 25 minutos. Como? Aquele vídeo que tem lá de 25 minutos também. Eu vi aquele vídeo Ah, tá. e gostei bastante, É, porque a, né, agora que a gente está estudando a literatura africana, né? Eu não tinha lido, eu não tinha estudado nada ainda, nem li nada ainda. Acho que eu li alguma coisa do Mia Couto, algum conto dele, só. ele, o Malcoto, tem aquele outro também, como é o nome? Ah, São os mais esqueci o nome conhecidos dele. aqui no Brasil. Hã? Esse Mia Couto e mais uns dois aí são mais conhecidos aqui no Brasil. É, são mais conhecidos, Ganhou alguns prêmios literários, né? é. São bem, alguns são conhecidos. Esse aí não tem muita gente, né, que trabalha com isso, né? Porque é uma coisa nova também, né? Daqui a alguns anos haverá, sim, daqui a uns anos mais, haverá mais pessoas se dedicando a essa literatura. Sempre assim, né? Alguém tem que começar. Sempre precisa de É, um começo, verdade. né? Alguém começa. E daí vai ter pessoas que terão que seguirão a onda, né? Que trabalharão, lerão sobre isso, né? Porque é uma coisa assim que, principalmente se a pessoa gosta da coisa, né? Então, claro, nem todo mundo vai se dedicar à literatura africana, nem todo mundo vai se dedicar à literatura portuguesa, nem todo mundo vai dedicar. Então, assim, e dentro da literatura inglesa, uns vão dedicar à literatura americana, outros à britânica, outros à sul-africana, e por aí vai, né? Então, dentro da área, vai ter pessoas que vai se interessar em determinada área da literatura, né? Como você falou, a literatura pequena é nova, para mim também é novo, né? Então, que a gente, existia aquela questão, né? Como já comentamos já um tempo atrás, sobre o etnocentrismo, que é mais voltado sempre Europeu. aos europeus, né? Aí, mais recentemente, agora os americanos, né? Mas sempre era voltada, sempre a Europa sempre foi o centro das atenções do mundo, né? Então ele se achava sempre o centro da Terra, em tudo. Mas também era o quê, né? Eles, tudo começou com eles, né? Fazer o quê, né? Eles que foram os Mas primeiros pesquisadores, os primeiros escritores, né? uma coisa que eu achei legal da literatura africana é que é o seguinte: quando os portugueses chegaram, né, nessas terras, já existiam esses povos, né? Igual aqui, já existiam os índios. Porém, porém lá eles tiveram de fato uma literatura, né? Eles já tinham uma contação de história, é igual os índios aqui. Porém, os índios Uhum. não evoluíram com a literatura escrita. E eles evoluíram essa literatura, porque eles eram também como É, aldeias, como se fossem índios também, né? Entre aspas, índios, há 500 anos atrás. E não, eles, por mais que falou lá que é 160 anos a literatura, mais ou menos, encontraram coisas antes já, mas mais significativas, 160 anos para cá, e 1930 para cá, na verdade, né? 1930 para cá, o que tem coisa, que tem textos mais significativos, né, mais assemelha mais à literatura mesmo, tem mais essa crítica social, e eles formaram a literatura mesmo, né? Tipo, eles formaram de fato a literatura. Eles foram subjugados e tal, mas eles se afirmaram como povo, né? Conseguiram devagarzinho se afirmar como povo. exatamente. Então, por isso. Exatamente. Então, por exemplo, para eles lá, eles já tinham algo, mas mesmo assim, existia uma certa. Porque tudo assim, não é uma questão, não é vamos dizer que. Se for olhar para o lado atual, podemos dizer, tem que haver um mercado consumidor, É. né? Tem que ter pessoas que leiam, pessoas que se interessem. Por outro lado, tem pessoas que façam. É tipo a coisa, né? É tipo assim, por que você encontra carros caríssimos na faixa de $1 milhão, $1 milhão. Por exemplo, você vai Tem comprar quem um paga. Bugatti Veyron ou um Bugatti Chiron, que são os carros mais rápidos do mundo em produção, né, em coisa, lá fora custa 1 milhão e tanto de euros, 1 milhão e 500 milhões de euros, 1 milhão e 500 mil euros, mais ou menos, um carro. Pô, tipo, tão caro um carro. Mas por que tem esses carros? Porque tem Tipo quem assim, paga. é o tipo da coisa. Hã? Porque tem quem paga. Exatamente. Se tem quem vende, tem quem compra. Ao mesmo tempo, se você tem muito dinheiro, então você precisa comprar um carro desse. Você quer comprar um carro desse. Às vezes você tem dinheiro para jogar fora, né? Você não sabe nem o que faz com dinheiro, né? Às vezes, essa pessoa que às vezes compra 1 milhão, um carro de 1 milhão e 500 mil euros,
ele passa algumas vezes na rua, né? E você não consegue dar 5 euros, 10 euros de esmola. Acho que é muito. Pior. Pode pagar 1.500.000 euros num carro desse, né? Então, Absurdo. mas tipo assim, vamos dizer, existem esses carros que vendem esses carros, claro, produção limitada, são poucos carros que se vendem, um carro demora de fazer, porque não é linha de produção, né, de robôs, praticamente é artesanal, tudo feito à mão, com especialistas, então tudo assim, né, tudo medido, então quer dizer, tudo a olho, não é máquinas, por exemplo, vamos fazer uma produção, por exemplo, de Gol, de Sandero, né, aí vão, como vende muito, né, então o que é que precisa? Uma pessoa vai comandando as máquinas, vão montando, não sei o que, beleza. Mas um carro desse não é feito assim, porque vende muito pouco. Você não vai fazer uma linha de produção gigantesca para produzir um carro desse. O que acontece? Você vai produzir, várias pessoas vão trabalhar no carro, como era antigamente. Quando começaram os carros, a produzir os carros, então várias pessoas montavam um carro de cada vez. Era demorado. Quando começou a aumentar a produção, muita gente então, inventou-se, existiu, por exemplo, começou o Fordismo, que foi a Ford que começou a questão de produção de cada pessoa fazer um determinado, uma pessoa faz os parafusos, outra pessoa faz isso, entendeu? Depois começou outra empresa, um Toyota, começaram a ver esse tipo de produção em massa, né? Então, daí até chegar os robôs, né? Então, assim, tá. Mas vamos dizer assim, tem um carro assim. Então, na agricultura africana, né? Então o mercado era pequeno. Não é que o mercado fosse pequeno, digamos assim, vamos dizer assim. Existia vários fatores na época, uns anos atrás, a questão do analfabetismo, tudo é uma coisa que dificultou. Na antiguidade também, independente, mesmo entre os europeus, pouca gente sabia ler e escrever. Então, quer dizer, poxa, se eu fazer livro, se a pessoa não sabe ler e escrever, é complicado, né? Não sabe ler, pelo menos. Podia Sabe, nem tomar uma escrever também cachaça. não. Hã? Podia nem tomar uma cachaça, né? Tinha que fazer artesanal Pois é. os negros. Então, Eles eram proibidos de um monte de coisa, então não tinha como eles. Não tinha educação, não tinha como estudar. exato. Então, foi. Exato. Então, quando começou assim, aí depois começaram a ver as pessoas que se interessaram por sua cultura. Principalmente quando esses países se tornaram independentes. Teve muita No guerra lá, Brasil né? tá. Muita guerra civil Hã? também. Teve muitas guerras, né? Até, inclusive guerra civil, né? Exatamente, para a libertação. Então, no Brasil não chegou a haver uma guerra com Portugal para haver, no caso, uma independência. Mas quase houve, mas não chegou a haver. Né? Mas quase. Mas o que aconteceu? Depois que o Brasil se tornou independente, depois do tempo começou a ter um governo e tal, começou a andar com as próprias pernas, aí começou a produzir suas próprias coisas, sua própria literatura, né? Baseado que estudamos em literatura brasileira no ano passado, né? Baseado em quê? Agora nos elementos nacionais, né? Então, começou a haver uma independência, né? Então, a questão da literatura, no caso africana, no caso da linha portuguesa, que vamos falar especificamente, não vamos falar de outras culturas, ou inglesas, ou francesas, ou o que seja, porque não é nosso interesse no momento, né? No caso, nosso interesse é somente a questão da literatura luso-africana, tudo que tem a ver com Portugal e África, independente das outras literaturas. Então, às vezes as outras começaram por outros caminhos, né? Então, mas basicamente, no caso nosso aqui, então começou a produzir alguma coisa, embora havia, né, ali algo, mas não de forma assim de divulgação, né, por questões de preconceitos, colonialismo, essas coisas, mas com a independência começou a produzir. Né? Você vê que começou ali entre os grandes escritores africanos, né, de língua portuguesa, vamos que ia comprando a nossa literatura, boa parte deles eram brancos, né? Haviam poucos negros. Quer dizer, mas porque o negro produziu. Não, não é isso. É que se essas pessoas nasceram lá, essas pessoas estudaram fora, trouxeram bagagem, trouxeram cultura, mas elas, em vez de produzir uma literatura, vamos dizer assim, vou produzir literatura para branco, ou digamos, para os países de origem, como por exemplo Portugal, vou ler para outra literatura portuguesa, não sei. Não, eles começaram a produzir literatura africana, apesar, porque assim, se eu nasci em Moçambique,
não importa se eu sou branco, negro, japonês, o que seja. Eu sou moçambicano. Quem nasce no Brasil é brasileiro, não importa a sua origem. Hoje, então, se eu nasci num país daqueles africanos, você vê que a maioria deles são Moçambique, né? Sou de Moçambique, a maioria deles. Nasci em Moçambique, um exemplo, Angola. Pô, eu nasci, fui criado lá, né? Teve aquela toda a bagagem cultural, né? Então ele se considera moçambicano, angolano. Então eu vou produzir para o meu país. A pessoa, não, mas você como é? Ah, mas você é africano? Sou. Mas não parece. Mas sou. Quer dizer, não é questão de cor de pele, é onde você nasce. Você nasceu. Se um brasileiro nascer no Japão, ele é japonês. Por exemplo, tem uma tenista, meu filho estava me contando, uma tenista que ela ganhou um Open desses aí, japonesa. Mas ela é negra. Aí a pessoa, é? Nossa, eu sou japonesa. Então, quer dizer, porque nasceu lá, não importa. Hoje em dia, com essa colaboração, você. Essas questões, essas barreiras, né? Estão desaparecendo. Por exemplo, na Alemanha, tem jogadores que são africanos, que moram na Alemanha, que estão fazendo parte da seleção alemã, coisa que um tempo atrás impensável de acontecer um negócio desse. Né? Na África, não. A francesa, não. A maioria, parece que os Nossa, né? jogadores da seleção francesa são imigrantes, né? São de fora. Né? Na Inglaterra você encontra também. Mas na Alemanha, que era um país que se considerava super racista, mas encontra-se jogadores negros. O povo está com a mente abrindo para esse aspecto. Então, mas ele é o quê? Ele é alemão, pertence à seleção alemã, porque ele ou nasceu lá ou se naturalizou alemão e, e se considera do país. Foi aceito. Ah, mas houve algum preconceito de algum pai? Sempre vai haver pessoas que vai ter de racismo. Em qualquer lugar do mundo vai haver. Entendeu? Então sempre tem pessoas assim. Não importa que esse povo pense. Não importa que o país, a seleção, aceitou ele como o quê? Como um alemão que representando o país, no caso que ele está fazendo parte. No caso nesse país africano, foi o contrário. Né? Então, ele nasceu lá, é branco, mas ele se considera africano, se considera moçambicano, então ele está produzindo uma literatura para o país dele. Né? Você entendeu o que eu quis dizer? Estão me entendendo? Sim. Isso é positivo, cara, isso é muito positivo. Mas dentro daquela relação que estudamos semana passada, existe também uma escritora famosa também, que ela é negra, mas, entendeu? Então, quer dizer, significa que está saindo pessoas lá, e não estão sendo ela, tem outras também, em que está sendo, é, está florescendo a literatura nesses países, e nós estamos conhecendo a literatura desses países. Né, dos países africanos, estamos conhecendo, estamos tendo acesso a esse tipo de literatura. Você vê, na faculdade nós estamos estudando sobre esse tipo de literatura, porque a faculdade acha que essa parte também faz parte da literatura portuguesa, é brasileira, é africana, né? O que seja, faz parte da literatura de língua portuguesa, porque nós somos língua portuguesa, embora temos nosso sotaque diferente dos portugueses e dos africanos que se assemelham aos portugueses, como já conversamos sobre isso, mas é a literatura da nossa língua. Então E, faz parte também da literatura, por isso estudamos. E aí? e lá nesse artigo que eu li, ele fala também que a literatura africana, né, desses países luso-africanos aí, o modernismo brasileiro, ele teve influência, né, nessa literatura deles. E o modernismo brasileiro, o Graciliano Ramos, os Elito Rego, esses autores regionalistas, tiveram bastante influência na escrita deles. Tiveram bastante o quê? Influenciou bastante, né? Influenciou bastante a literatura africana. Sim, sim, exatamente. Tá. Apesar disso aqui, por exemplo, o Olavo Bilac, né, um deles, né, que escreve bastante, você vê muita influência, né, da cultura africana. Então, o Brasil é assim, né? O Brasil é um país, né, que tem, por exemplo, qual é a identidade de um brasileiro exatamente? Se você olhar bem assim, brasileiro, qualquer um pode ser brasileiro. Não existe uma identidade própria. Assim, olha assim, não. Qual a característica de um brasileiro próprio?
se olhar bem assim, todo mundo pode ser brasileiro. Pode ter um cara de oriental, negro, branco, amarelo, seja índio. Então, isso aqui faz parte disso tudo, né? Desse contexto, né? Nosso. Então, é difícil é, não existir uma mistura de alguma forma na nossa cultura, né? E até na maneira como a gente fala, na maneira como a gente escreve também, né? Temos isso aí presente na nossa cultura. Aquele artigo, o que você leu. Peraí, esse aqui. Deixa eu ver. Tá, espera um pouquinho. Né? Então, então, você viu, né? O artigo que você leu foi aquele que eu coloquei no passado, que é a importância da literatura luso-africana para a construção da identidade do povo brasileiro, não é isso? Foi esse que você leu, né? Eu não lembro do finalzinho dele aqui. Eu só marquei aqui no caderno as literaturas africanas de língua portuguesa. Uhum. Mas eu não Sim. lembro o resto. Porque tem dois artigos, né? É, Acho que na é, semana 2 acho que é. Tem um que eu coloquei na semana 4 semana passada, eu Ah, esse eu coloquei não um li. artigo. Esse é. Ah, eu tô falando daquele segundo, né? Que a gente viu daquele primeiro, né? Tá. O primeiro Mas artigo. se você ler esse, o da semana passada, se você ler esse agora da semana passada, é um artigo muito bom também. E está publicado na revista científica Escola, Eu vou ler amanhã cedo. que é do Colégio Militar Santa Maria. Muito bom sobre esse artigo. Depois você leia, você também, viu, Milena? Você leiam esse artigo, que está muito bom também. Inclusive cita vários daqueles autores aqui, ó. Com um olhar mais atento para a literatura africana, vejo que essa ajuda à compreensão da identidade dos povos de expressão portuguesa, principalmente se observamos os escritos de Eduardo Agualusa, Pepe Tela, João Melo, Mia Couto, né? Esse nos ajuda a pensar sobre a influência que Portugal deixou em seus países, assim como deixou conosco também, né? Além da língua portuguesa, o povo português deixou marcas que são vistas literalmente na pele do povo. No processo de miscigenação, por exemplo, muitos associados ao Brasil e apresentado na literatura brasileira por meio de grandes obras como Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire, também é mostrado por autores contemporâneos que compõem aos países africanos de língua oficial portuguesa. E assim vai. É muito bom esse artigo, vem falando sobre essa questão. Né? Ó, aqui uma parte dele fala o seguinte: deixa eu ver. A professora Glória Moura, do Departamento de Artes e Ciências e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, consegue expressar o anseio daqueles que se sentem marginalizados no lugar em que vive, por exemplo. Ela afirma no texto O Direito à Diferença, contido no livro Superando o Racismo na Escola, falar sobre este assunto na escola e fora dela não é tão simples, pois exige a desconstrução de uma história contada há séculos pela classe dominante, essa mesma que inventou a superioridade do homem branco sobre o homem negro. Nem citando sobre isso aí, como justamente, né, uma coisa que já. Eu sei que hoje em dia. Deixa eu ler só o texto dela. Ela falou assim: ó, considera um desafio desenvolver na escola novos espaços pedagógicos que propiciem a valorização das múltiplas identidades que integram a identidade do povo brasileiro por meio de um currículo que leva o aluno a conhecer suas origens e a se reconhecer como brasileiro. Então, aí a pergunta é: qual o papel da literatura frente a isso? Ela responde: ao meu ver, ela serve para resgatarmos a história da nação brasileira. E o estudo da literatura africana nas escolas tem um forte papel na luta contra a discriminação dentro e fora dos muros da escola. Aí, ó, olha uma pergunta interessante aqui. Por qual motivo os brasileiros negam a sua identidade? Esse é um dos questionamentos que a professora Moura faz no seu ensaio, né? Então, por quê? Vamos fazer uma pergunta para vocês. Assim, vocês acham que o brasileiro nega sua identidade? Você já viu pessoas negando sua identidade? Assim, por exemplo, uns anos atrás. Não, pode falar disso, depois eu continuo. Não, pode falar. Na hora que você fechar aí eu falo. Ó, há muito tempo atrás, anos atrás, num censo,
né, a cada tantos anos existe um censo, eu não sei, agora parece que está sendo anual, né, mas havia um censo a cada 5 anos, para a questão da população, esse censo que é feito pelo IBGE. Um ator, Milton Moraes, que vocês. É Milton Moraes? É, vocês já conhecem, né? Milton Moraes. É Milton Moraes? É. Um Sim. ator, ele é negro. E existia assim. No censo anterior, em qual ele estava fazendo a propaganda sobre o censo, ele estava falando assim, dizendo que o Brasil, os brasileiros, a maioria dos brasileiros, quando respondeu um questionário, né, sua cor, a maioria se disseram que é branco. Fala assim, o Brasil, país dos brancos. Mas assim, ele estava chamando a atenção pela própria comunidade de negros e pardos, falando assim, olha, não neguem sua cor, não neguem. Diga o que você é realmente. Quando for fazer o censo, você tem que dizer o que é. Pô, se você é branco, coloque é branco. Se você é branco, você não pode dizer que é negro. Ah, tá, eu tô queimado do sol, assim, tô moreno, tal, vou colocar que sou negro. Não, vem com a sua cor mesmo, tal, é branco. Outro, se você é negro, opa, você coloca. Tem orgulho do que você não é de outro jeito. Pô, você, nem todo mundo é Michael Jackson, você pode querer mudar de cor, né? E depois o cara morreu, né? Depois, né? Pegou umas coisas aí. E você não deve, porque, poxa, você é o que você é. Eu sempre falo nas minhas. Às vezes a pessoa tente assim, que diz, poxa, eu gostaria de ser. Eu vi colegas falando, que ser negro, que eu queria ter um cabelo assim, queria ter uma pele assim e tal. Você queria, mas você não é. Outro, negro, eu queria que fosse ser branco por causa disso e aquilo e tal. Você queria, mas você não é. Então, você é o que você é. Se você teve um avô, um neto negro e tal, pô, eu tenho alguém na família, então, diga o que você é. Através dessa genética que você pegou dos seus antepassados, você existe por causa deles. Então, você diz, eu queria que meu pai, meu avô lá no passado fosse japonês, ou fosse chinês, ou coreano. Você queria, mas não foi seu pai. Nunca seu pai não foi coreano. Seu pai foi isso, ou foi aquilo, ou foi um português, ou foi um negro, ou foi um índio, né? Ou alguém na sua família que chegou até você. Se não existisse esse conjunto genético, esse nascimento dos avós, dos pais, você não existiria. Naquele exato momento que meus pais, né, se uniram, né? Daqui a uns 9 meses você nasceu, eu nasci. Então eu não posso ser uma coisa que eu não sou. Ou fazer uma hipótese, mas se eu fosse isso, você não existia você, seria outra pessoa, não você. Você entende? Então, você é o que você é. Então, a chamada que ele me deu, tá certo ele. Você tem que dizer o que você é. O Brasil, né? Esse senso. E eu vejo que o pessoal dos anos para cá, estão sendo mais honestos no senso. Estão dizendo realmente o que é. Eu sou, eu só não sou em você como ser uma coisa que você não é e valorizar uma coisa que você não é. Você tem que valorizar o que você é. Se você é assim, você, eu sou desse jeito, eu sou. Respeitando sempre o próximo. A questão da valorização pessoal não deve desprezar o próximo. Então, esse artigo muitas vezes chama atenção para essas coisas, né, que, claro, como falando, né? Então, nós devemos conhecer sobre a história e a literatura de outros povos, todos devemos conhecer, porque principalmente nossa sociedade foi formada dessa forma, né? Então, antigamente havia, como foi falado, né? Antigamente havia uma, uma diferença, por exemplo, classe dominante, né? Sempre existia aquela valorização e que os outros eram inferiores. Não, não existe isso. Não existe que ninguém é inferior a ninguém, ninguém é superior a ninguém, todo mundo é igual. Então, eu sempre lutei pela igualdade. Igual a questão de cotas. Nas cotas para entrar na universidade e tudo, ou concurso, eu sempre valorizei a cota social. Para mim, o que importa é a cota social. Se você é pobre, não importa que cor você seja, que cor você seja, não importa. Você é pobre. Pobre não é um tipo diferente, de raça diferente. Né? A pobreza pode cair em qualquer pessoa.
qualquer classe social, Aí dependendo dos começa o lugares. problema, né, professor? Hã? Aí que começa o problema que você falou, né, que as pessoas, se as pessoas, elas não se identificam como o que ela é, sendo, ou nessa origem racial, né, sua origem étnica, se ele é negro, se ele é branco, se ele é japonês, igual você falou, né, se as pessoas, elas se identificam, tem esse problema de identificação, na verdade, as pessoas, a maioria, né, muita gente, na verdade, não pode generalizar, elas não se reconhecem nem nas outras coisas, tipo, na sua classe social, não reconhece a sua realidade, quer ser uma coisa que não é, fica vendo as coisas das redes sociais, na Big Brother, toda essa mídia que influencia, e quer ser igual aos famosos, então aí é onde gera um monte de problema, inclusive quando a pessoa não se reconhece como preto, como negro, raça negra, e aí, como é que faz? Ou se não reconhece como pobre, como você falou. Aí o problema já começa aí, na verdade, né? Porque a partir do momento que você se reconhece como preto, por isso que a literatura luso-africana, a literatura africana é importante, na escola principalmente, porque já tem até a lei, né? Aquela lei lá de 2003, que é justamente para a pessoa conhecer, né? Tipo, ela ter uma afirmação da sua identidade. Se ela tem uma afirmação da sua identidade, se ela vê ali coisas legais ali na sua história e tal, ela se identifica e logo ela começa a se ver daquela forma, né? Aí facilita. A qualidade de vida dela já vai começar a melhorar, porque ela começa a se ver daquele jeito. Exatamente. Exatamente. Você tem que se valorizar, você tem que reconhecer você, você é você, e você não é outra pessoa. Você é você. E você tem que valorizar aquilo que é seu, aquilo que é cultura sua, né? Todas essas questões, né? Então, e como falou, né? Por isso que é bom, né? Incluir uma literatura a mais, né? A literatura e a história também. A história da África antigamente no Brasil não tinha, né? Eu nunca estudei. Eu estudei assim, eu só estudava aquela história dentro do história, mas sempre envolvida nas histórias mais assim, geral, né? História geral, era o que se estudava, história do Brasil, entendeu? Então, o que se dava sobre a história antiga, por exemplo, africana, era uma pinceladazinha, só o básico mesmo, né? E de outros povos também, por exemplo, a cultura chinesa, ninguém falava de China, não, que a China era isso, que a Índia, quem ninguém estudava sobre isso. Então, só falava que era isso, aconteceu tal coisa e morreu. Mas descobriu que, por exemplo, ó, nos estudos hoje de um livro de história, você encontra sobre as outras civilizações muita descoberta, né? Por exemplo, a China já tinha, enquanto Portugal tinha suas caravelas, né, os europeus saíram, a China já há muito tempo atrás já navegava em outros mares, já com suas próprias embarcações, própria deles, né? A imprensa, por exemplo, né, que conhecemos moderno, Gutenberg inventou a imprensa, ok, daquela maneira, mas o projeto inicial não foi dele, foi chinês, que escrevia com os caracteres eram em madeira, né, que eles faziam essa impressão. Já fazia isso há muito tempo atrás, antes de Gutenberg. Aí Gutenberg fez algo melhor que popularizou, né, algo mais moderno, mas o princípio sobre isso aí já existia. Então, comecei, poxa, eu não sabia, pensei que foi inventado aqui. Não, já havia coisa antes. Muita coisa já tinha antigamente, né? Já tinha certos padrões de higiene, inclusive, alguns povos já tinham, né, certos padrões que a pessoa que foi inventado na época moderna. Não, não foi inventado na época moderna. Foi inventado um tempo atrás. Alguns povos já existiam. Mas devido a que não havia a globalização, esses contatos entre os povos, não havia internet na época para estar divulgando tudo, né? Então não se sabia. Então cada cultura se centrava naquilo que possuía e a realidade dela era aquela ali, né? Salvo quando vinha algum viajante passar por ali, ou como quando começou a haver as trocas comerciais ali, de comércio entre os povos, aí começou a divulgar as culturas, o intercâmbio de culturas, né? Aí começou a ter isso. Mas antes disso, cada um era no seu quadrado, cada um vivia no seu quadrado. Então, por isso, né? E por isso que às vezes você conhecia certa cultura, não conhecia coisas da outra. Mas hoje em dia, como o negócio já está tão diferente, já está tão divulgado, as pesquisas estão mais avançadas, descobertas mais coisas, né? A arqueologia, tudo isso vem se descobrindo certas coisas. E então a gente foi tendo conhecimento maior sobre como viviam os outros povos, né? E a importância que esses povos têm para o nosso contexto, né, sua vida hoje em dia, né? Então, por isso que hoje se estuda a literatura africana, porque é importante, mas não só a literatura africana, tem que estudar os povos também daqui,
os indígenas, que são os primeiros habitantes aqui da terra, né, aqui do nosso país, né? Então, eu também tenho que estudar isso. Os imigrantes, não pode desprezar os imigrantes. Ah, porque os imigrantes são brancos, tem que desprezar. Não. Eles também fazem parte da cultura. Os japoneses, os chineses, os amarelos têm que desprezar porque não são índios ou porque não são negros? Não. Tem que também estudar sobre eles, porque faz parte da nossa cultura. Né? E outros povos, né, que vieram para aqui, né, judeus que vieram para aqui, islâmicos que vieram para aqui também, né, budistas, então em questão religioso também, que hoje o Brasil não é um país laico, né, não existe uma união igreja-estado, ainda bem, né, isso aí é positivo, porque não existe, porque deixa de liberdade o ser humano, né, escolher da sua maneira, né, deixa a individualidade, que é importante isso, né. Hein, Sim. professor? Lá no vídeo que você passou lá, Hum. tem um escritor, na verdade, que ele fala em português de Portugal, né? Que Uhum. eles falam português de Portugal, meio enrolado lá, mas deu pra gente entender. Ele fala a questão da intertextualidade que o texto deles, né, a literatura deles tem com o Brasil, essa semelhança, né, essa proximidade que tem com o Brasil. Então, assim, a partir do momento que o Brasil também começou a se identificar, concretizar mais na literatura, né, a partir do modernismo, que teve essa identidade brasileira mais forte, né, eles começaram também, eles começaram a ler também mais Sim. e foi quando eles começaram também a desenvolver mais a literatura deles, né, e do modo deles, né, valorizando a cultura deles. Então, sem perder a atualidade, que é muito importante também. Exatamente. Hoje em dia, sim, a gestualidade é importante, a interdisciplinaridade também é importante hoje em dia. Por exemplo, uma disciplina muitas vezes hoje depende de outras disciplinas. Antigamente se estudava cada um como ele, cada um no seu quadrado, por exemplo. Né? Por exemplo, nós sabemos que, por exemplo, a literatura, no caso, na área das letras, precisa de história, precisa de geografia, precisa da sociologia, né? Precisa da política, precisa de várias ciências, da filosofia e tal. E assim vice-versa. A história também precisa da geografia, precisa da linguística, precisa da filosofia, precisa da sociologia, da antropologia. Então, dependendo do estudo que você faz, por quê? É necessário, porque, poxa, vamos ver, você vai estudar um determinado povo, tá? Esposa vai estudar a língua dele, ou as línguas, poucos têm mais de uma língua, a questão da situação geográfica dele, situação social, situação cultural, né, religiosa, estuda tudo, você entendeu como é o contexto? Você acha que também na literatura não é a mesma coisa? Por na literatura eles escrevem, às vezes estão num contexto como muitas questão de guerra civil ali, não houve isso aí, às vezes inspira o escritor a fazer um texto de acordo com o contexto que ele está vivendo. Se no período de guerra, ele vai expressar os sentimentos dele daquilo ali, aquela situação. Mas, de qualquer forma, ao mesmo tempo, ele está envolvendo ali outros textos, não só dali, como você falou, né? Por exemplo, a semelhança entre o texto português e a literatura africana. Porque o que, é que tem em comum o Brasil com a África? Foi alguma pergunta, professor? Não entendi. O que é que tem em comum o Brasil com a África? O que tem em comum? É. Lá no vídeo fala a questão geográfica, né? Com o Nordeste. Tem uma Tá. semelhança. Mas vou dizer uma coisa assim, que eu queria dizer é o seguinte, o que existe semelhança entre os dois países? Portugal. Os dois são colônias portuguesas, É né? isso. Entendeu? Então, se os dois são colônias portuguesas, você vê que a influência de Portugal no Brasil, influência de Portugal nos países africanos de língua portuguesa, na sua literatura e tal. Então, isso aí que dá essa semelhança dos dois, por causa da colonização. Tá? Agora, deixa eu falar assim, porque como Portugal foi o colonizador, né? Então, para nós formarmos a literatura nossa, nós dependemos durante muito tempo dos europeus, no caso, portugueses em geral, e das pessoas que foram lá fora a outros países, né? Também não só Portugal, mas França e outra, influência da Revolução Francesa e tal, e todas essas questões aí, né? Do iluminismo e todas essas questões influenciou.
mas basicamente que inicialmente Portugal, né? Tá. Mas daí o Brasil, devido a... Porque assim, né? O Portugal, digamos assim, que é um, digamos assim, que identifica não, que influenciou o Portugal, o Brasil e os países africanos de língua portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, tinha uma cultura anterior, né? Um caso indígena, que foi pouco incorporando na cultura brasileira. E, quando vieram os negros aqui, para o Brasil, houve essa influência africana no Brasil. Então, houve a pressão inversa. Então, no caso, a literatura brasileira foi influenciada por Portugal inicialmente, né? Cultura local, e, além do mais, cultura africana também. Então, aí dá para você ver mais ou menos a conexão entre os três, você vê a semelhança entre o que escreve em Portugal, no caso a África, Portugal e o Brasil, devido a esse contexto. Então, o Brasil, agora, a África foi iniciada por brasileiros? Não, porque o Brasil não colonizou a África, não foram brasileiros, digamos, para lá colonizar países africanos. No caso, os pessoal que habitava lá, os portugueses que foram para lá, os portugueses que vieram para o Brasil e os africanos que vieram para o Brasil. Então o Brasil foi influenciado por Portugal e países da África que vieram para cá, né? No caso, os africanos vieram para cá, porém a África não foi influenciada por brasileiro, então foi por portugueses, né? Por portugueses que foram para lá com a cultura local. Então, por exemplo, está, a cultura portuguesa está presente em África e Brasil, né? Com todo o contexto, né? E a África, no caso, está influenciada o Brasil, Portugal, de certa forma, talvez não, devido a não houve uma colonização de africanos para Portugal. No caso, eles foram estudar e voltaram ao seu país, né? Foram os países. Então é isso que eu quero chegar. Então, o Brasil tem essa semelhança com Portugal e semelhança com a África devido a essas duas influências diretamente sobre eles. E ele diga? O Brasil sim que é influenciado pela África, né? Sim. Diferentemente, né? Porque lá não é tão influenciado pelo Brasil, porque não teve esse grande número de brasileiros indo para lá. Agora, teve um grande número de africanos vindo para cá, né, em condição de escravo, claro, mas eles espalharam sua cultura aqui, sua religião, sua cultura no geral, culinária e tudo. Exatamente. Inspirando escritores aqui. Por exemplo, quantos escritores escreveram sobre a escravidão, o sofrimento dos negros, Isso, né? Entendeu? Esses escritores viram tudo isso e eram contra isso. É bom, e fora as guerras civis que houve no Brasil aqui, várias guerras civis menores assim, né, daquelas conflitos como Canudos, Cabanagem e outros, né? Canudos, o Euclides da Cunha escreveu muito sobre essa guerra de Canudos, verdade. né? Eu tenho esse livro aqui. Grandes. Hã? Eu tenho esse livro aqui. Você tem, né? Tem. Ele Ó, escreveu sobre isso aí, falando sobre isso. Então, veja essa questão aí, né? Como estão falando sobre literatura luso-africana, então o centro que nós conversamos é isso, a influência, Portugal influenciou muito ali, né? E os próprios pessoas que estavam ali também, né? Começaram a valorizar a sua cultura, mas teve por inspiração portuguesa, não teve que escapar disso, até pela língua e tudo e tal, mas claro, foi como o Brasil fez. Antigamente o Brasil era, como estudamos literatura brasileira, né, no semestre passado, a influência que teve sobre a Europa, sobre o Brasil, e começou a ter depois, pouco a pouco foi tendo sua independência literária em relação à Europa, criando seu próprio estilo, sua própria maneira de escrever, né, sua própria literatura com os elementos nacionais, né, substituindo elementos europeus por nacionais, com o mesmo contexto, e posteriormente substituindo totalmente os elementos europeus e criando sua própria literatura nacional, principalmente baseado no índio, né, e no negro, foram mais
no caso, a literatura foi mais influenciada por esses dois aspectos, os indígenas e os negros, né? Muitos escritores foram baseados neles aí. Aí também teve escritores que escreveram sobre os políticos e tal, 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 mas basicamente isso aí, né? Sim, Gilson. Você ia falar alguma coisa? Não, não, nada. Não. É isso mesmo, é a influência maior é de lá mesmo. Exatamente. Deixa eu como eu estava falando para você aqui. Então, se você ler esse artigo que eu publiquei semana passada, você vai ver sobre a influência aqui. Por exemplo, aqui vem falando. Em referência à literatura infanto-juvenil, podemos refletir sobre a importância da leitura da vida das pessoas, precisamos questionar quem escreveu ou desenha a obra, como afirma a pesquisadora Lima, pois aí está incrustando de elementos ideológicos. Por exemplo, descolando o autor do ilustrador a obra da editora, podemos observar melhor a conexão de um sistema de crenças e valores que se reconstrói através das imagens. Nessa dimensão, a literatura é, portanto, um espaço não apenas de representação. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu acho que vou fazer uma coisa aqui. Eu vou postar isso aqui, acho que fica melhor para a gente ver. Eu postei ele aqui, eu vou subir para. Eu vou abrir para a gente. Acho que fica melhor. Deixa eu fazer assim. Eu vou postar, acho que é melhor para a gente ver. Tá aparecendo aí? Apareceu, professor. Esse artigo aqui, que é. Ficou melhor assim. Esse artigo aqui que eu publiquei semana passada. Que é interessante ser lido. Eu estava lendo essa parte aqui. Tá vendo aqui, né? Descolando, vimos aqui, descolando o autor do ilustrador, a obra da editora, podemos observar melhor a conexão do sistema de crenças e valores que se reconstrói através das imagens. Nessa dimensão, a literatura é, portanto, um espaço não apenas de representação neutra, mas de enredos e lógicas, onde, ao me representar, eu me crio, e ao me criar, eu me repito. E se verticalizarmos nesse contexto, o tema das relações raciais no Brasil, o livro Infanto Juvenil torna-se um documento importante para uma análise. Por ele, avista-se a rearticulação de ideologias por meio de estratégias específicas. Segundo Lima, está aqui. Ó, o número de personagens negros nos livros é muito pequeno, e, se observarmos as obras em que aparecem, eles quase sempre são associados à escravidão. Entretanto, vejo que o problema não é associá-los à escravidão, pois não podemos esquecer de um passado que fez parte de nossa história, mas sim associar o negro somente à escravidão. Entendeu como é a questão? Daí? Aí reforça, eu já li algo sobre isso já. Aí Ah? vai, eu já li algo sobre esse assunto que ela está falando. Ah, Se sempre tiver, se sempre continuar representando o negro associado à escravidão, na verdade nunca vai mudar a realidade, né? exatamente. Então, claro, não podemos esquecer de uma realidade que é tipo assim, vamos apagar a escravidão da história, da literatura. Não, não podemos, porque é uma coisa que houve. É a mesma coisa que dissemos assim, vamos apagar o Holocausto do livro de história? Não, tem que estar lá para sempre estar lembrando, Ele tem a serventia. para não esquecer, né, do que aconteceu no passado. Tem que estar lá. O que não podemos fazer é enfocar, no caso, por exemplo, os negros, sempre a questão da escravidão. Não. Temos que focar na questão de que ele está na sociedade e faz parte como qualquer outro, né? Ele cria um Então, estereótipo, né? é nesse Acaba aspecto. criando um estereótipo. Hã? Acaba criando um estereótipo, né, do negro dele. Exatamente. Acaba criando. É Que, legal. olha o que diz aqui, ó. Geralmente, quando personagens negros entram nas histórias, aparecem vinculados à escravidão. As abordagens naturalizam o sofrimento e reforçam a associação com a dor. As histórias tristes
são mantenedoras da marca da condição de inferiorização pela qual a humanidade negra passou. Cristalizar a imagem de Estado escravo torna-se uma das formas mais eficazes de violência simbólica. Reproduzi-la intensamente marca, numa única referência, toda a população negra, naturalizando-se, assim, uma inferiorização datada. A eficácia dessa mensagem, especialmente da formatação brasileira, parece auxiliar no prolongamento de uma dominação social real. O modelo repetido marca a população como perdedora e atrapalha uma ampliação dos papéis sociais pela proximidade com essa caracterização que embrulha noções de atraso. Interessante, viu? Muito forte esse texto. Muito forte, né? Bom, ele é mais aplicável nesse aí. Hã? Esse texto ele tem mais a ver com a realidade agora, né? Tipo, ele é mais aplicável na escola e tal. É, exatamente. Então, poxa, já não é já não é mais, porque tempo de escravo já acabou, não é mais aquilo mais. Então, como é que está hoje na sociedade? Hoje é isso, hoje todo mundo faz parte da sociedade, então, nem está mais na escravidão, pode voltar, pode comprar, formar trabalho no emprego público, participar de escolha, em tudo, em todas as situações. Então, a situação que tem que colocar nesse aspecto, nos livros, por exemplo, nos livros de escola e tudo, é numa situação normal, como qualquer cidadão comum. Né? Então, não deve haver essa diferença nesses aspectos. Né? Verdade. Então eu sei que a gente saiu um pouquinho do tema da questão da literatura, mas aquilo faz parte, porque é bom, temos que entender esse contexto. Então, depois você ler com calma, esse artigo, Agora eu vou você, ler. a Milena, todos vocês pudessem ler, não é muito grande o texto, e a gente pode comentar, fazer uma boa análise sobre isso, que é importante, esse livro. Eu Então, vou... estão falando que é a literatura. O que é que eu fiz aqui? Epa, tem uma coisa errada aqui. Ai, ai, ai. Virei a página sem querer, peraí. Ah, agora tá certo. Então, eu só peguei algumas partes só para ter uma ideia, né? Para complementar, para complementar aquele texto que vimos semana passada, né? Não, na segunda semana. Hoje é a quinta semana. Uma complementação daquele texto. Eu ia passar uma apresentação de um professor falando sobre a questão de cultura, né? Seria mais ou menos o tema de hoje. Mas eu acho que eu vou deixar para talvez para a próxima semana. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão da cultura, né? Só queria passar só uma parte aqui inicialmente para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Mas você entendeu, né, na questão do contexto da como é a questão da, da importância da literatura ficando para nós hoje em dia para conhecermos as realidades, o progresso, né? E que isso faz parte, está inserido na nossa cultura, não tem jeito. Deixa eu ver se eu consigo. É verdade, não entendi sim. Ó, eu vou passar aqui um pouquinho aquele material que eu falei para vocês. Eu achei interessante ele. Tá saindo aí, né? Apareceu, agora apareceu. Ó, que é cultura? Pergunta, o que é cultura? A cultura como dispositivo é bem longo, mas vale a pena. Sobre a cultura como dispositivo comunicacional, etnocentrismo, relativismo cultural, das diferenças. Né? Então, vemos aqui algumas questões cultural, porque isso faz parte da questão do contexto. Né? Então, por exemplo, citando aqui alguns passos aqui na questão cultura, após a Segunda Guerra Mundial, a civilização ocidental passou por grandes transformações de comportamento, cujos reflexos podem ser notados no Brasil. Consumo de eletrodomésticos, indústria automobilística, mudança da moda e nos hábitos alimentares. A Bossa Nova, como parte do movimento cultural ocidental do século XX, surgiu no Brasil e teve, através de música de Tom Jobim, João Gilberto e outros, grande repercussão mundial. Então, veja só. Né? Então, falando agora especificamente do Brasil, né? Diretamente falando no Brasil. Então, a Segunda Guerra Mundial foi um marco muito importante para a gente, porque o Brasil começou
ter um... Bom, aí houve a questão da ditadura e tudo isso, né? Então, Vargas, na segunda, depois que Vargas assumiu, Vargas fez algumas coisas boas, não vou dizer que fez ruim. A questão da indústria nacional, de popularizar a indústria nacional, ajudou bastante. Mas, assim, com essa questão, com o final da guerra, os países europeus estavam arrasados, o Japão estava arrasado, né? Os Estados Unidos não, porque talvez o maior beneficiário na guerra foi os Estados Unidos, por questão que a guerra comum não foi lá, os Estados Unidos vendeu muita armamento, muita coisa foi vendida por lá, mas depois, na guerra, por exemplo, houve uma queda. Por quê? Os europeus ficaram sem dinheiro para comprar os produtos americanos, por exemplo. Aí a gente teve aquela questão, teve problemas, né? Só um momento. Teve problema a comprar produtos. Teve que fazer um outro esquema, mas isso aí em algum momento a gente fala sobre isso. Você vê, o Brasil inventou uma nova música, chamada Bossa Nova, que até hoje faz sucesso, né? Então, surgiu. Então, muita coisa. O Brasil começou a se tornar independente, né? Claro que entrou também outros tipos de ritmos principalmente da década de 50, 60, né? Como rock e outras coisas que são lá da gringa, mas a música bossa nova é aceita como né? Uma das grandes destaques do Brasil lá fora. Aí saiu Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, o movimento modernismo brasileiro, né? Então vemos aqui coisa então da emergência de várias subculturas, aparições de alguns aspectos da estrutura dominante de poder, a contracultura, aquele negócio contra o que havia na época, né? Aí havia muita coisa. O senso comum utiliza o termo cultura em expressões, falando de tal não tem cultura. A expressão é usada como sinônimo de culto e inculto, gerando distorções e abrindo caminhos para preconceito. A cultura cria o objeto dos desejos humanos, essa realização se transforma em símbolos, construção de significados para elementos da natureza. Por exemplo, a alimentação e o ato sexual para a reprodução. Ó, aí tem um exemplo do coração, de um branco, de um negro e de um amarelo. Qual é a diferença? É tudo coração, não tem diferença, né? Verdade. Então, somente uma questão, de uma coisa interessante que eu vi aqui, mais para frente, acho que não é aqui, né? Não, mas depois eu vejo. Isso aqui na próxima aula a gente vai explorar um pouco mais sobre isso aí. Eu acho que é melhor para não. Tem coisa que eu ia falar para vocês, mas só lá mais na frente, então vai ter muita coisa para. Sim, Gilson, pode falar. Não, nada não, professor. Você, vai deixar disponível esses slides ou vai voltar falando nisso? Vou deixar disponível. Ah, beleza. Vou deixar disponível, sim. Seria interessante assistir todo o slide. Tem coisa interessante sobre essa questão, né? Tá, na questão da cultura. Isso aí, então, a identidade cultural de um país, no caso do Brasil, começou a criar sua própria identidade. Hoje já está, digamos assim, perdendo a identidade do Brasil, sabia? Verdade. Por quê? Está incorporando muita coisa de fora. Internet, né? Tudo isso. Então, por E, exemplo, se você perguntar hoje, quantas pessoas escutam bossa nova, por exemplo? vixe, pra ninguém. Para ninguém, você vai um monte de. Você vai ver um monte de grilo, né? Que Literatura também, né? ninguém. Pois é, As pessoas leem ninguém mais vai. best-sellers. Hã? É, entre as pessoas que leem no Brasil, eu estava vendo uma pesquisa. As pessoas que leem, né? Porque quem não lê nem entra na pesquisa. Entre as pessoas que leem, mais da metade eles leem mais best-sellers, tipo, dos autores americanos. É, Entendeu? Não lê literatura brasileira, não lê nada brasileiro. Nem conhece, entendeu? nem conhece. Aí é Pra você difícil. ter ideia? Lê lá A Cabana, é, aquele. Como que é? Nicholas Sparks, que é americano. Exatamente. Então, a maioria se vê coisa de fora. Então, quer dizer, existe uma aculturação. Quer dizer, a cultura brasileira, no caso, estamos perdendo isso. A música, por exemplo.
Não vou dizer que as músicas estrangeiras são ruins, são muito boas. Eu gosto particularmente. Né? Mas também tem muita música brasileira boa que a gente não pode estar desprezando. É. Nós temos muita música boa. Então, quer dizer, eu sou, sou muito eclético com questão de música. Tem música que eu não gosto. Tipo de música, por exemplo, eu não gosto de funk, não gosto de rap. Mas sou eu, né? Mas tem gente que gosta. Então, eu respeito a questão de cada um. Eu gosto de música MPB, eu gosto de bossa nova, eu gosto. Então, agora, então, mas existe música para todos os gostos, né? Mas o que está acontecendo hoje no Brasil é justamente essa questão, né? O pessoal com essa globalização, então, e devido a que os brasileiros não estão ajudando muito, né? Temos certos cantores aí que são tidos como cantores representantes da nossa música que eu não acho que É. representam bem. Uma beleza fica tendo esses representantes. Hã? Uma beleza esses representantes. Então, quer dizer, não representa bem, né? Então, não estamos valorizando o que é nosso. Pois é. E hoje Aí em lá dia, fora vê o Brasil como isso, né? pois é, Por isso que o Brasil é visto como um país do carnaval só, país da mulher pelada, entendeu? Tudo ligado é, ao sexo, à é, é, sexualidade. exatamente. Não somos vistos como pessoas sérias, infelizmente, né? Aí, culpa nossa mesmo, né? Nós temos essa culpa de estar nisso aí, né? E hoje você vê só, né? Os países de lá da África, eles têm uma coisa que estão em relação a nós, eles valorizam muito a cultura deles. Valorizam bastante. Você vê a maneira como eles se vestem, a maneira como, né, o que eles, a música deles, né? Eles valorizam bastante o que é deles. Nós não estamos... É umas coisas que eu se preocupo aqui também, que é uma besteira também, né? Aqui no Quê? Brasil. Existe umas preocupações do povo aqui do Brasil que é uma besteira também, né? Tipo, desde de ouvir uma música, ler um livro e tal, né? Pra conhecer mais a sua cultura e tal, a pessoa fica discutindo em rede social a tatuagem que a cantora fez na bunda. Deixa a, mulher, a bunda da mulher, deixa ela falar. Aí fica falando, dá ibope. Vou fazer uma coisa útil, né? Complicado. É difícil, é. Então, por aí vai, né? Mas tá bom. Então, é, então vamos ver na próxima aula, né? Se você lê, ou você avisa também os colegas para ler, né? Talvez acho que vou jogar isso aí lá no grupo. Amanhã cedo tem um tempinho, eu vou ler esse artigo. Leia. Eu vou deixar bom, ele já está lá, né, nesse artigo. Talvez eu coloque ele de novo hoje, porque foi importante a gente conversar um pouco sobre ele. E eu acho que vou jogar ele lá de lá no grupo também para que possam ler e possam discutir depois, né, na próxima aula. Acho que é importante esse É, material. bom, sim. Foi muito boa a questão da leitura ali. Eu achei interessante. E eu li só uns pedaços ali, né, com você, mas vale a pena. Mas tá, Gilson. Valeu então aí, tá? Beleza, professor. Valeu, então. Boa noite. Até a próxima. Aqui, uma boa noite para você também, tá? Tudo de Falou, bom. tudo de bom.